Boa noite, amada igreja do Senhor, graça e paz. Que nessa noite você possa verdadeiramente ficar na paz do Senhor. A paz que o mundo não dá, o Senhor Jesus, Ele tem para os seus. Quero nessa noite louvar a Deus pela graça. Por que pela graça, apóstolo? Porque a graça é um favor imerecido. E se nós estamos aqui hoje é porque o Senhor verdadeiramente nos guardou. É porque o Senhor verdadeiramente quis. Porque de nós mesmos nós não conseguiríamos permanecer na graça. Mas esse favor imerecido que o Senhor nos deu, quando Ele nos comprou por um alto preço. Hoje é domingo, o dia do Senhor, culto da família. E eu creio que Deus tem uma bênção para a tua família. Eu creio que Deus tem uma bênção para você. Por isso nessa noite abra o teu coração, você que me ouve, você que me assiste. E quero também te pedir para que você que me ouve e me assiste compartilhe essa live. Compartilhe essa transmissão. Porque eu tenho certeza que Deus se encarrega de alcançar as vidas que Ele tem preparado. Por isso nessa noite, abra o teu coração para receber a palavra de Deus. Quero nesse momento estar agradecendo a Deus pela vida, porque nada importa se nós não tivermos vida. Quando o Senhor, Ele diz no Evangelho de Jesus, a qual João escreveu no capítulo 15, a qual a palavra nos fala da videira verdadeira. Ele fala: se nós estivermos nele, ligado nele, nós teremos vida. Se nós estivermos ligados na videira verdadeira, nós teremos vida e vida em abundância. Porque tudo vem dele, tudo provém dele, e sem ele nada nós podemos fazer. Ele diz que nós, quando estamos ligados nele, a palavra nos limpa, nós já estamos limpos pela palavra que ele nos tem falado. E se nós não estivermos ligados nele, que é a videira verdadeira, nós seremos cortados, lançados fora, secaremos e arderemos. Por isso nessa noite abra o teu coração, porque Deus tem uma palavra liberada para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Eu sei que temos vivido dias maus. Eu sei que muitos nesses últimos dias têm sido provados, muitos têm sido testados. Muitos têm passado pelo vale da sombra da morte. Muitos não têm entendido por que estão passando. Muitos também têm desistido de buscar, de clamar, de perseverar, mas eu louvo a Deus porque você está aí, ouvindo, pronto para ouvir uma palavra. Você que já louvou a Deus junto com o diácono Cláudio, você que já adorou a Deus, creia que Deus tem uma palavra para você nessa noite.
Pois somente Deus sabe a tua necessidade, somente Deus sabe o que você verdadeiramente precisa e necessita nesse momento. Quantas pessoas que nesse momento a qual nós estamos vivendo necessita somente de um abraço. Quantas pessoas que nesse momento a qual nós estamos vivendo necessita somente de uma palavra: Jesus te ama. Quantas pessoas que verdadeiramente precisam que você leve uma palavra de conforto, de paz, de esperança. E eu quero nessa noite falar mais uma vez a respeito da fé. Porque quanto mais se aproxima o fim, nós precisamos muito mais da fé. Porque a própria palavra diz que no tempo do fim, o amor de muitos se esfriariam. E pode uma pessoa fria ter fé? Pode uma pessoa desacreditada, desanimada, frustrada, decepcionada ter fé? Mas o Senhor, Ele está te preparando. Aleluia. O Senhor, Ele está te capacitando com tudo que você tem vivido. O Senhor está te dando oportunidade de ter experiências com Ele. Sabe por quê? Porque você, eu, nós, a igreja, somos os portadores do milagre. É através da pregação do Evangelho, é através da sua vida, daquilo que sai da tua boca, que vidas vão ser curadas, porque eu tenho certeza que quando você, aleluia, leva o Evangelho, anuncia o Evangelho, não é você que está falando, mas é Deus que está falando através da tua boca. E vidas serão alcançadas, vidas serão libertas, curadas. Mas nesses últimos dias, muitos, querido, muitos já não têm mais fé. Sabe por quê? Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Aleluia. Porque não tem dado mais importância à palavra de Deus. Muitos não têm mais dado importância em ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela fala no livro de Romanos, capítulo de número 10, verso de número 17, que a fé, ela vem pelo ouvir, e do ouvir da palavra de Deus. Aleluia. A palavra de Deus, ela fala no Evangelho de Jesus, capítulo 15, a qual eu já citei, que fala da videira. Jesus diz que Ele é a videira. No versículo 7 do capítulo 15, a palavra de Deus, ela diz assim, ó: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Isso significa que nós precisamos ter fé na palavra de Deus. Isso significa que quando nós ouvimos a palavra de Deus e cremos nela, e como crê? Pela fé. Porque em Hebreus 11 a palavra diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a
prova das coisas que se não vê. Aleluia. E muitas pessoas hoje estão se esfriando na fé. Muitas pessoas hoje já não têm mais vivido pela fé. E a palavra de Deus, ela diz que o justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. Aleluia. Eu não sei quanto tempo você está esperando a promessa. Eu não sei quanto tempo você está esperando o agir de Deus. Eu não sei quanto tempo você está aí, aleluia, necessitando da providência divina. Mas uma coisa eu quero dizer para você: a providência de Deus, ela vai chegar na sua vida. A bênção de Deus, ela vai chegar na sua casa, no seu celeiro. A bênção de Deus vai chegar na tua vida, na vida do teu esposo, na vida dos teus filhos. A bênção de Deus, ela vai chegar. Aleluia. Sabe por quê, meu irmão? Hoje nós vemos muitas pessoas tristes, abatidas, desanimadas. Muitas pessoas cabisbaixas. Muitos crentes evangélicos cabisbaixos, tristes, abatidos, frustrados. Porque já não tem mais fé, porque já não tem mais esperança. Porque um dia colocaram a sua esperança nas mãos de um pastor, nas mãos de um apóstolo, nas mãos de um irmão, nas mãos de um médico, nas mãos de um gerente de um banco, nas mãos do pai, da mãe, de um amigo, de um colega. Ou muitas vezes colocaram a sua esperança no seu eu, na sua capacidade, no seu braço forte. Mas quando nós verdadeiramente colocamos a nossa esperança em Deus, porque o Senhor, Ele diz: buscai primeiro o meu reino, e as demais coisas, comida, bebida e vestimenta, eu vos acrescentarei. Nada vai te faltar. Nós precisamos da palavra de Deus, porque nesses dias maus, a qual nós estamos vivendo, a palavra de Deus, ela nos consola, ela nos conforta. A palavra de Deus, ela nos alegra. A palavra de Deus, ela nos cura, ela nos liberta, ela nos levanta, ela nos exalta. A palavra de Deus, ela nos orienta. A palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminho. E a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés. Por isso nós precisamos verdadeiramente nesses últimos dias estarmos, aleluia, na palavra de Deus. Não apartarmos da palavra de Deus, e meditarmos na palavra de Deus de dia e de noite. Aleluia. Somente a palavra de Deus tem poder, irmãos. E eu quero nessa noite louvar a Deus, porque verdadeiramente o Senhor, Ele é fiel, e Ele diz no livro de Hebreus, vamos lá no livro de Hebreus, capítulo de número 11. Ah, apóstolo, eu já ouvi essa palavra. Aleluia. Mas nós precisamos praticar essa palavra. Nós não podemos somente ser ouvintes da palavra, mas precisamos ser praticantes da palavra. E a Bíblia fala no livro de Hebreus, capítulo 11, o título na minha Bíblia é esse:
a natureza da fé e exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. Aleluia. A palavra diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pela qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto ainda, fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Aí no versículo 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Agradar a quem? A Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Por isso nós precisamos, irmãos, irmãs, crer em Deus através da fé, porque nós não vemos Deus. Nós não vemos Deus, queridos. Ninguém viu a Deus. Alaste comandar a súbia. Ninguém viu a Deus. Moisés viu a Deus de costa, porque com certeza ele não iria suportar a sua glória, a sua luz. Aleluia. Ninguém viu a Deus, mas nós precisamos crer que Ele está aqui. Por quê? Porque a palavra diz: onde estiver dois ou mais, no meu nome, ali eu estarei. E o livro de Hebreus, no capítulo 11, onde a palavra fala de fé, tem uma situação muito interessante, muito interessante. E eu quero relatar essa passagem para as nossas vidas hoje, que está no versículo de número 7. A palavra diz assim, ó: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Escuta bem, irmãos. Das coisas que ainda não se viam, de algo que não tinha acontecido, de algo que ainda iria acontecer, que ainda iria demorar algum tempo, que era algo para o futuro. A Bíblia diz que, aleluia, ele avisado divinamente de coisas que ainda não se viam, temeu. E você e eu, que temos ouvido a palavra de Deus, e você e eu que acreditamos no Evangelho, será que nós temos temido com tudo que nós temos ouvido? Será que nós temos temor a Deus? Porque a palavra de Deus diz que Noé, divinamente avisado das coisas que iriam acontecer, ele temeu. Alavaste comandará súbia. Ele temeu, e pela salvação da sua família, ele preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Irmãos, eu quero falar para você um pouquinho, aleluia, da fé de Noé.
No livro de Gênesis, capítulo de número 6. Gênesis, capítulo de número 6. A palavra do Senhor, ela vai nos relatar, as Escrituras Sagradas, ela vai nos relatar da corrupção do gênero humano. Irmãos, Gênesis capítulo 6. Sabe quantos capítulos da Bíblia? Sabe quantos capítulos da Bíblia haviam sido escritos? 6. 5. E no 6º capítulo, Deus está falando da corrupção do gênero humano. Nós estamos no começo da Bíblia. Aleluia. No livro de Gênesis, aonde tudo começou, no início. E a palavra de Deus eu quero ler com a igreja, para que a igreja venha entender o que Deus está falando com a igreja nesta noite. Com esta palavra de fé. Porque nós precisamos de fé, irmãos, porque se nós não tivermos fé, aleluia, nós vamos desistir, nós vamos parar. Porque as coisas não acontecem no nosso tempo, no nosso momento. As coisas não acontecem no tempo do homem, no cromos. Aleluia. As coisas acontecem no tempo de Deus, no kairós, no tempo oportuno. No tempo oportuno Deus vai fazer o milagre. Mas para isso nós precisamos esperar com paciência no Senhor. E hoje falar em paciência, irmãos, é algo que a maioria das pessoas não tem. E você pode até me questionar, e o Senhor tem? Eu tenho aprendido, irmãos. Eu tenho aprendido, igreja. Eu tenho aprendido, o Senhor tem me ensinado a esperar com paciência. A esperar o agir de Deus. Quantas situações que eu vivi por esses tempos que eu não podia fazer nada a não ser esperar. E quantas situações eu vivi que eu até tentei, eu me movimentei, eu fiz a minha parte, mas tive que esperar o tempo de Deus. Aleluia. Então no 6º capítulo do livro de Gênesis, no livro da criação, Deus já estava falando na sua palavra da corrupção do gênero humano. Aleluia. E eu quero falar para você que o Velho Testamento é sombra do Novo Testamento. O Velho Testamento tipifica Cristo. Aleluia. Desde o primeiro livro da criação. Aleluia. E Deus, Ele fala dessa forma no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 1, diz assim, ó: e aconteceu que como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Aleluia. E havia naqueles dias gigante na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama.
Versículo 5: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só mal continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de haver feito. Irmãos, você que me ouve, você que me assiste, e você que crê que verdadeiramente Deus está falando com você, você que crê que verdadeiramente a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Nós estamos vivendo, aleluia, os tempos do fim. Eu sei que muitas vezes você gostaria de estar ouvindo, aleluia, uma outra palavra. Eu sei, algo que fosse alegrar, ou que fosse a massagear o seu ego. Mas eu quero dizer para você que me ouve, que me assiste, o Senhor, Ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. Se você for liberto, verdadeiramente você vai viver novidade de vida. Se você for liberto pela palavra que é Jesus Cristo, verdadeiramente você vai comer o melhor dessa terra. Se você for liberto verdadeiramente pela palavra de Deus, louvado seja o nome dEle, as coisas que você colocar a mão, verdadeiramente serão abençoadas. Por isso nós precisamos aprender um pouco mais da palavra de Deus, para que nós possamos ter fé. E essa fé nos conduzir à eternidade. E a palavra de Deus, ela fala que Deus, Ele se decepcionou com a própria criação. Deus se decepcionou com aquilo que Ele tinha feito. Aleluia. O homem que era para viver, lavasto, comandar rabassuri comanai, viver eternamente, sem experimentar a morte. Quando Deus colocou ali no jardim o homem, depois de ter preparado todas as coisas, eu quero falar para você que me ouve, Deus tem preparado tudo para você. Deus tem preparado tudo para o seu povo. Mas infelizmente o pecado tem nos distanciado de Deus. O pecado tem nos distanciado da sua bênção, da sua promessa. Deus, Ele continua sendo fiel para comigo, para com você, para com a igreja. Deus, Ele não mudou, Ele não muda e não vai mudar. Tudo aquilo que Ele prometeu para mim, para você, para a igreja está, aleluia, de pé. Mas o que tem impedido muitos de se apossarem da bênção, desfrutarem da bênção, de serem abençoados, é o pecado. Por isso eu quero falar para você que está me assistindo, você que está me ouvindo, de que adianta ganhar tudo que você imaginar, e no fim da tua jornada aqui nessa terra, porque a tua jornada vai ter um fim. No fim da caminhada aqui na terra, aleluia, nós não temos a certeza, a convicção,
Para onde nós iremos? O que será depois que nós partirmos? A palavra diz que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Mas muitos estão interessados somente, querido, aleluia, nas coisas desse mundo. Aleluia. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, precisamos aprender a viver pela fé. E Deus ele viu que o homem havia se corrompido. Deus, ele viu que o coração do homem se enchia cada dia de mal, de maldade, de perversidade. Lá no capítulo 6 do livro de Gênesis, no início, aleluia. Imagina hoje, louvado seja Deus. E a palavra de Deus diz que Deus, ele ficou tão irado que ele decidiu, queria destruir, queria exterminar o homem que ele havia criado, e ele também iria exterminar os animais, até o réptil, até as aves do céu, porque ele se arrependeu de o ter feito. Mas eu quero falar para você que no meio da corrupção, no meio de uma terra, de um povo rebelde, de um povo obstinado, de um povo de duro semblante, de duro servir, no meio de um povo de coração endurecido, no meio de um povo bárbaro, aleluia, Deus encontrou um homem, aleluia, que agradava a Deus. Irmãos, é a mesma coisa quando Daniel, Misael, Ananias e Azarias foram levados cativos para a Babilônia. Eles estavam na Babilônia, mas eles não se corromperam. Aleluia. Dentro da Babilônia, no meio da corrupção, no meio da perversidade, no meio de deuses estranhos, eles não se corromperam. Sabe o que isso quer dizer para mim, para você? Que nós podemos viver nesse mundo sem nos corrompermos com o mundo. Porque muitas vezes nós temos algo no nosso coração que diz assim: mas a carne é fraca. Um ditado popular: a carne é fraca. Aleluia. A sua carne pode até ser fraca, mas o seu espírito tem que estar fortalecido na palavra de Deus. Porque se o teu espírito estiver fortalecido na palavra de Deus, você vai se afastar da aparência do mal. Você não vai se deixar levar pelo engano de Balaão. Se você estiver verdadeiramente na palavra de Deus, a palavra de Deus vai ser, aleluia, luz para o teu caminho e lâmpada para os teus pés. Aleluia. No meio daquele povo, no meio daquela situação a qual Deus se desagradara do povo, Deus encontrou um homem, aleluia, que agradara a Deus. E esse homem, quem era? Noé. A palavra de Deus, ela diz, no versículo 8 do capítulo 6, diz assim, Noé
porém, achou graça aos olhos do Senhor. Aleluia. E será que o Senhor tem achado graça em nós? Será que o Senhor tem achado graça em você, irmã? Em você, irmão? A Bíblia fala que Deus, Ele achou graça em Noé. E através da graça que Ele achou em Noé, escuta bem. Deixa eu ler aqui, ó. No versículo 8 a palavra diz que Deus olhou e achou graça a Noé. Versículo 11 diz assim: a terra porém estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Versículo 13: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Aí no versículo 14 ele diz assim, ó: faz para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca, e a betumará por dentro e por fora com betume, e desta maneira fará de 300 côvados de comprimento da arca, e de 50 côvados de largura, e 30 côvados de altura. Farás na arca uma janela de 1 côvado, e acabarás em cima, e a porta da arca se porá ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expiará. 18. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca tu, os teus filhos e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. E de tudo que vive de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivo contigo. Macho, fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, do réptil conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti para os conservar em vida. Irmão, olha que tremendo. Quem sabe você já leu e já se perguntou, pois não entendeu como que Noé trouxe todos os animais, como que Noé foi caçando ou caçar aqueles animais para trazerem para dentro da arca. A Bíblia está dizendo aqui, ó, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus está dizendo aqui, ó. Deixa eu ver aqui. No versículo 20: das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti para os conservar em vida. Sabe o que Deus estava falando, Noé? Eu achei graça em você. E através da sua vida, eu vou preservar a sua família. Eu vou preservar os seus filhos, a sua esposa e as mulheres dos seus filhos. Irmão, a palavra, algo tão interessante aqui, ó, que às vezes nós lemos e não interpretamos, ou não lemos com cuidado, ou não temos o cuidado de ler, para entendermos que o Senhor, Ele diz que Ele achou graça em Noé. Deus não falou que achou graça na mulher de Noé.
Deus não falou que achou graça nos filhos de Noé, mas Deus achou graça em Noé. E através de Noé, Deus deu livramento para a família de Noé. Eu quero dizer para você que me ouve, você que me assiste nessa noite. Se Deus achar graça em ti, Ele tem poder, aleluia, de livrar a tua família, pela tua vida, pelas tuas orações, pelas tuas intercessões. Porque eu tenho certeza que você, pai, você, mãe que me ouve, você tem, aleluia, orado, você tem clamado, você tem buscado, você tem jejuado, você tem pedido, você tem intercedido pela tua casa, pela tua família, pelos teus filhos, pela tua esposa, pelo teu marido. Aleluia. Então Deus, Ele chamou a Noé, porque Ele achou graça em Noé. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, Noé, ele era agricultor, ele mexia com a terra. Noé, ele não tinha habilidades para construir uma arca de madeira. E eu quero falar para você como Deus chamou a Noé. E Noé não tinha habilidade para exercer aquilo que Deus estava colocando a seu serviço. Muitas vezes eu e você, quando Deus nos chamou, ou quanto ao nosso chamado, nós também questionamos a Deus muitas vezes: Senhor, mas eu não sei pregar, eu leio a Bíblia e não entendo muito bem, eu não entendo quase nada. Senhor, eu nem sei orar direito. Senhor, eu não tenho habilidade alguma. Mas eu quero falar para você que Deus achou graça em você. Deus achou graça em você e te chamou. Ele achou graça em você e te escolheu, justamente para esse tempo do fim, justamente para um propósito, para um projeto de Deus, aleluia, na terra, com a tua vida. Aleluia. Quando Deus chamou a Noé, Deus também o capacitou. E quando Deus te chamou e começou a derramar da unção sobre a tua vida, essa unção é a capacitação de Deus para o seu serviço aqui na terra. Deus chamou a Noé e falou para Noé: Noé, eu tenho um grande projeto com você na terra. E Deus, Ele te chamou, irmã. Ele te chamou, irmão, porque Ele tem um grande projeto com você aqui na terra. Aleluia. Quem sabe você não está entendendo por que é que está demorando tanto para chegar a tua bênção. É porque Deus está trabalhando em teu favor. Deus, Ele chamou Noé, aleluia, para uma grande obra. E Deus, aleluia, começou a mostrar para Noé, aleluia, que Deus tinha um grande projeto. E qual era o projeto que Deus tinha com Noé? A construção de uma arca. A construção de uma arca. Não era de um barquinho. Aleluia. Não era de uma canoa. Era um projeto de salvação. Aleluia. Era um projeto de salvação de almas. Era um projeto de salvação de vidas. Deus, Ele achou graça em Noé. E começou a capacitá-lo. Deus deu o projeto, Deus deu a planta,
Deus deu a direção. Aleluia. Quem sabe você que me ouve hoje, você que me assiste, precisa de uma direção. Quem sabe hoje você precisa, aleluia, de um projeto de Deus para a tua vida. Quem sabe você está na igreja, mas ainda não sabe o que é que você precisa fazer na obra de Deus. Aleluia. Eu quero falar para você que Noé, ele iniciou a construção da arca de acordo com o projeto de Deus. Deus deu o projeto para ele, as medidas, Deus deu a planta e falou para ele: agora você executa. E Deus tem nos dado o projeto. Deus tem nos dado a palavra para que nós venhamos a palavra. Para que através da palavra vidas sejam salvas. O projeto de salvação, a palavra de Deus. A Bíblia diz que Noé, ele ficou construindo a arca por 120 anos. E somente Noé e a sua família entraram na arca. Passaram-se muito tempo. Mas lá em Hebreus capítulo 11 que nós lemos, no versículo 8, se não me falha a memória, a palavra fala que Noé, divinamente avisado das coisas que iriam acontecer, temeu. A Bíblia fala que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Ao invés de você pedir tantas coisas para Deus, peça para Deus sabedoria nesta noite. Porque, irmão, um homem, uma mulher sem sabedoria coloca tudo a perder. Um homem e uma mulher sem sabedoria coloca a perder até mesmo os projetos de Deus. Porque não tem sabedoria para lidar com as pessoas, não tem sabedoria para lidar com as situações. E nessa noite Deus está dando sabedoria para você, mulher, que é dona de casa. Está dando sabedoria para você, homem, que é o sacerdote aí no seu lar, mas não tem exercido a função de sacerdote. Aleluia. Deus está falando com você, mulher, para que você seja uma mulher virtuosa dentro da sua casa. Quantos casamentos que têm se desfeito, que têm se destruído, por falta de sabedoria da mulher, por falta de sabedoria do homem. Porque nós estamos vivendo um tempo que as pessoas não querem mais ouvir os sábios, não querem mais ouvir os conselhos dos mais velhos, não querem dar ouvido ao que Deus tem falado. E quando nós desprezamos os conselhos dos sábios, quando nós não damos ouvido aos mais velhos, quando nós não ouvimos a voz de Deus,
Com certeza, há uma grande chance, uma grande possibilidade do nosso barco estar à deriva. Há uma grande chance, uma grande porcentagem do nosso barco naufragar no meio de uma tempestade, no meio de um vendaval. Mas quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós verdadeiramente abrimos o coração para receber a palavra verdadeiramente ela te cura. E Deus, quando Ele escolheu Noé porque Ele achou graças em Noé, irmão. E se Deus te escolheu, é porque Deus tem achado graça em você no meio da sociedade a qual nós vivemos hoje. Uma sociedade corrompida. E como foi nos dias de Noé, a palavra diz que também será a vinda do Filho do Homem. Porque nos dias de Noé ninguém deu crédito. Ninguém deu crédito à pregação de Noé. Ninguém deu crédito, meus queridos. E hoje não é diferente. Quantas pessoas que até estão ouvindo a pregação. Quantas pessoas que até estão ouvindo a palavra, mas não estão dando crédito à palavra. Não estão acreditando que verdadeiramente nós estamos vivendo o tempo do fim. E que Jesus, Ele virá buscar a sua igreja. Jesus, Ele fez uma promessa que Ele virá. E se nós cremos que Ele virá, nós precisamos nos preparar para encontrar com Ele nos ares. Mas é difícil, apóstolo, viver nesse mundo corrompido. Hoje a internet mostra muita coisa, a televisão, aleluia, tira a nossa atenção. Eu quero falar para você. Se Deus achou graça em Noé, naquele tempo, aonde o mundo estava corrompido, se Deus achou graça em Misael, aleluia, Ananias, Azarias e Daniel, ali na Babilônia, Deus também pode achar graça em você, nos dias a qual nós estamos vivendo, porque eu tenho certeza que Deus tem se agradado de muitos nesses dias. Porque existe muita gente ainda, aleluia, existe ainda um remanescente fiel, que não se corromperam com o sistema mundano. Existe um remanescente fiel que não se dobraram diante de Baal. Existe um remanescente fiel que não se venderam. Aleluia. E eu quero que você nessa noite, mediante essa palavra simples, mas objetiva para a tua vida, aleluia, que nós venhamos verdadeiramente não a juntar tesouro aqui na terra, mas sim tesouro no céu. Tudo vai passar, mas a palavra de Deus, ela não passará. Aleluia. As pessoas estavam desapercebidas. Aleluia. Para você ter uma noção, a palavra de Deus diz que só Noé, a sua esposa, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos entraram na arca, e os animais, nem parente, nem pai, nem mãe, nem tio, nem sobrinho, nem primo, ninguém entrou na arca.
porque não havia uma data específica para o dilúvio. Somente a promessa de que ele viria. E também não há uma data definida, exata, que Jesus virá, mas há uma promessa que ele virá. Que ele voltará. Aleluia. A palavra de Deus, ela fala no Evangelho de Jesus, a qual João escreveu, no capítulo de número 14, a palavra fala assim, ó: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Jesus está falando, não se turbe o vosso coração. O que é não se turbar o coração? Não se preocupe. Aleluia. Não esmoreça. Credes em Deus, Pai. Credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, sejais vós também. Há uma promessa de Deus. Aleluia. E como ali nos dias de Noé, 120 anos, irmãos. Aleluia. 120 anos. Um século quantos anos tem? 100. Foi mais de um século a construção da arca. E assim mesmo, somente Noé, a sua família, seus filhos e as mulheres dos seus filhos e os animais se salvaram. Aleluia. E a palavra de Deus, ela fala no Evangelho de Jesus, a qual Mateus escreveu no capítulo 24, no versículo 36 em diante. Eu quero ler aqui para que não fique nas minhas palavras. Mateus 24, 36 em diante diz assim, ó: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Jesus estava dizendo. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Aleluia. Que nós possamos verdadeiramente, irmãos, abrir o coração nessa noite e guardarmos a palavra no nosso coração, porque Jesus está às portas. Por que é que eu falei que eu iria falar um pouco de fé? Porque, irmãos, quanto tempo faz que a Bíblia foi escrita? Aleluia. E desde que Jesus, escuta bem, e desde os dias que Jesus andou na terra, pela primeira vez, e desde o dia que ele entregou o seu Espírito a Deus, desceu até as profundezas da terra, do abismo, tirou a chave da morte das mãos de Satanás. E depois
andou aqui na terra por 40 dias. Depois ascendeu-se ao céu. Desde aquele dia, estamos esperando a volta. Olha quanto tempo faz, meu irmão. Olha quanto tempo faz, minha irmã. Se não for pela fé, se nós não tivermos fé, nós vamos desistir de esperar. Se você estiver na fila de um banco, estiver 100 pessoas na sua frente, mesmo que você for receber alguma coisa, você desanima e vai embora. Você fala, eu volto outro dia, eu passo outra hora. Quando você compra alguma coisa pela internet e demora um pouco para chegar, você já fica desanimado, fica, vamos dizer assim, ansioso. E até mesmo tem gente que desiste e cancela o pedido. Imagina esperar a vinda de Cristo. Por isso nós precisamos exercitar a nossa fé. Nós precisamos verdadeiramente crer que Ele virá, que Ele voltará, que Ele fez uma promessa, aleluia, para a igreja. Ele fez uma promessa para mim, uma promessa para você, que Ele foi para o Pai, mas Ele também voltará para nos buscar, para levarmos, para estarmos com Ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17, diz assim, ó: porquanto o mesmo Senhor descerá do céu. Irmão, só vai descer quem subiu. Porquanto o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Aleluia. Por isso, nessa noite, guarda essa palavra no teu coração. Deus tem um projeto com você. No meio da corrupção, no meio dessa guerra, no meio dessa geração, Deus te escolheu, Deus achou graça em você. Quem sabe você olha para a situação, você olha para o mundo, e você fala, pô, eu não vou consertar o mundo. Claro, você não vai consertar o mundo, mas você vai salvar, levando o evangelho ao mundo. Você vai salvar, aleluia, almas que estão perecendo, vidas que estão perecendo, famílias que estão sendo destruídas. Aleluia. Eu falei aqui na semana passada, na quarta-feira, eu trouxe até um livro aqui, ainda mostrei esse livro, Nós Somos a Última Geração. Aleluia. Que nós venhamos nos conscientizarmos disso nessa noite. Eu não sei o que você necessita, eu não sei o que você precisa.
Mas uma coisa eu quero dizer para você: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas o Senhor vai te acrescentar. Não dá mais tempo, irmão, irmã, aleluia, de ficarmos brincando. Ou você verdadeiramente serve a Deus, ou você não serve a Deus. Toma uma decisão. Eu tenho falado isso insensivamente. Eu tenho sido incisivo nisso. Eu tenho batido na tecla e muitas vezes sou taxado até mesmo de chato. Mas eu quero falar para você. Eu quero te ver lá na glória. Eu vou falar para você, o pastor vai dar conta das ovelhas. Porque as ovelhas não são do pastor aqui. As ovelhas não são do apóstolo. E nem dos pastores dessa igreja. As ovelhas são de Deus, as ovelhas são de Cristo. Nós vamos ter que dar conta das ovelhas. E muitos não têm se preocupado com isso. Muitos, meu irmão, minha irmã, aleluia, têm deixado com que as ovelhas se percam, com falsas ilusões, com falsas promessas. E eu quero falar para você, que está me ouvindo nessa noite, o tempo está se esgotando. O relógio de Deus é Israel. Fique atento ao relógio de Deus. Fique atento às profecias. Procure se informar, aleluia, sobre sermos a última geração. Aleluia. Não é tempo mais, meu irmão, minha irmã, aleluia, de cochearmos entre dois caminhos. Não pense você que nós enganamos a Deus. Aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Noé, ele vivia num mundo corrompido, mas ele não se corrompeu. E através da vida de Noé, a sua família foi alcançada. Irmãos, eu quero falar para você, abaixo de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a coisa mais sagrada é a família. Aleluia, a família foi constituída por Deus, por isso que o adversário, ele tem tentado de todas as maneiras destruir a família. Mas eu quero te convidar nessa noite a levantar um clamor pelas famílias. Porque um homem sem família não é nada. Uma mulher sem família não é nada. Um jovem sem família não é nada. Por isso nós como igreja precisamos clamar pela família, porque tudo que o adversário ele tem tentado nesses últimos dias é destruir a família. E eu quero dizer para você como Deus foi com Noé, achou graça em Noé, e através de Noé, Deus preservou a sua família. Deus também, através da sua vida, Ele vai preservar a sua família. Por isso nessa noite, recebe essa palavra no teu coração. Não teve chave de carro, não teve chave de apartamento, não. Aleluia. Não teve bênçãos materiais. Aleluia. Mas se você estiver na presença de Deus, todas as coisas virão sobre ti e te alcançarão. Todas as bênçãos do Senhor virão sobre ti.
É que muitas vezes nós nos esquecemos, queridos, que quando nós guardamos a palavra de Deus com cuidado, a bênção vem. A bênção te alcança. E eu quero dizer para a igreja, muitos até estão preocupados sim, aleluia, com a salvação. Mas se esquecem que a salvação é pela fé. Que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando Jesus falou para aquele jovem rico vender tudo e seguir a Jesus, aquele jovem, ele simplesmente ignorou o que Jesus disse. Porque ele estava preso na matéria. Jesus estava querendo dizer para ele assim: olha, venda tudo, distribua aos pobres, vem pela fé e siga-me. Por isso nessa noite, igreja, eu quero pedir para que você, como igreja, não desista de orar pela tua família. Hoje é o culto da família, e eu tenho certeza que Deus, ele tem uma bênção específica para a tua família. Eu não sei como é que está a preparação da sua arca. Eu não sei qual compartimento você está construindo agora. Eu não sei se lhe falta alguma ferramenta. Mas eu tenho certeza que se você pedir para Deus nessa noite, Ele vai providenciar para você. Porque quando Ele te chamou, Ele também te capacitou. E Ele te deu estratégia, Ele te deu as ferramentas, Ele te deu as diretrizes, Ele te deu o projeto, Ele te deu a planta, para que você venha executar. Ele não te deixou sozinho nessa empreitada, não. Por isso eu quero dizer para você mais uma vez: ore pelas famílias, clame pelas famílias da Igreja Pentecostal Unidos na Fé em Cristo. Clame pelas famílias aí do seu bairro, clame pela sua família, clame pelas famílias de Jundiaí, clame pelas famílias, aleluia, da nação brasileira, clame pelas famílias. Porque a família é um projeto de Deus, irmãos. Por isso que o adversário quer destruir esse projeto. Mas a palavra diz que nenhuma ferramenta forjada prevaleceria contra a igreja. Por isso nessa noite, eu louvo a Deus pela oportunidade. Eu glorifico a Deus por essa palavra. E que fique essa pergunta para você. Deus olhou para a terra e achou graças em Noé. Será que Deus tem achado graça em você, irmã? Será que Deus tem achado graça em você, irmão? Reflita um pouco naquilo que você está fazendo. Reflita um pouco nas suas atitudes. Aleluia. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de se arrepender. E se voltar para Deus em espírito e verdade. Ainda dá tempo de negarmos a nós mesmos e seguirmos a Jesus.
Porque Jesus ele diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz de cada dia, vem e segue-me. Eu quero falar para você, se levar a bandeira do Evangelho tem sido um peso, um fardo para você, isso tem sido obras mortas na sua vida, minha irmã, meu irmão. Se tem sido um peso para você, qual é a intenção que você está fazendo a obra de Deus? Com qual intenção você está fazendo? Que nessa noite você venha refletir se Deus verdadeiramente tem se agradado de você. Porque se Deus se agradar de você, com certeza Ele vai alcançar a sua família como alcançou a família de Noé. Porque é Deus que nos justifica, meu irmão.